Fala galera coral, Beberibe 1285 trazendo mais um vídeo aí para você, um vídeo diário, né? Tô trazendo mais esse vídeo, né? Recentemente eu falei que estou fora do debate sobre SAF, porque realmente não tem condição, né? Não tem condição nenhuma de você permanecer no debate dessa forma. Mas eu fiquei de fazer esse último vídeo sobre um assunto que estava engatilhado, e eu dei muito tempo, né? Eu estou aguardando há uns 20, 30 dias ver se alguém fala sobre isso, e ninguém fala, simplesmente não fala. Ninguém falou. Se falou, me perdoe, tá? Mas eu não vi ninguém falando do assunto, que envolve o Arruda, que envolve a recuperação judicial, que envolve a UPI, né, a Unidade Produtiva Isolada, que também ninguém fala sobre isso. Ninguém fala o que é isso, que bicho é esse, tá? Então, quero falar sobre isso, quero trazer algumas informações para você, torcedor, ficar sabendo, de repente até você, conselheiro, que porventura acompanha o Beberibe, enfim, ou você, diretor, enfim, todo mundo, inclusive os investidores, para saberem que nós estamos bem atentos aqui. A gente procura estudar, ler, perguntar, procurar pessoas especializadas no mercado, né? Nós já trouxemos várias pessoas aqui para falar no Beberibe sobre SAF, repito, desde 2021, né? Não somos os donos da verdade, mas a gente procura, a gente tenta se inteirar, tá? Entender todo esse imbróglio. Então a gente vai trazer algumas informações que eu ainda não vi ninguém falar, tá? E se falou, me perdoe. Inclusive a gente vai falar sobre a questão dessa narrativa que qual foi a SAF que transferiu o seu patrimônio, qual foi a SAF que transferiu o seu estádio. A gente vai mostrar isso aqui hoje também, tá? Explicar um pouco sobre o Coritiba, né? O modelo de negócio e não o atual momento do futebol, que é péssimo. Não é sobre futebol, é sobre a operação. É sobre isso que a gente quer falar, tá? Então fica com a gente aí, que a Bet da Sorte está chegando. A gente tá acostumado a assistir todo tipo de esporte pela TV há décadas, né? Mas de um tempo pra cá, além de assistir, a gente tá podendo jogar também, apostando em quem achamos que vai ganhar. A Bet da Sorte chegou para facilitar esse caminho entre o seu palpite e a sua aposta. Com uma plataforma segura, saques imediatos e tecnologia de ponta, a Bet da Sorte não veio para brincadeira. Viemos para dar mais segurança para a sua diversão. Bet da Sorte. Seu palpite seguro é aqui. Sua felicidade é aqui. Bet da Sorte, sua felicidade é aqui. BCI Imobiliária, Ford Granvia, S Todos e Oral Sim. Todos esses patrocinadores apoiam o Beberibe 1285, além dos membros que também apostam e ajudam a tocar esse projeto, esse canal, esse podcast do Santa Cruz Futebol Clube. Vamos lá, torcedor. Eu também evito falar de recuperação judicial, tá? Você me vê falar muito pouco sobre isso, porque é um assunto muito delicado, ainda mais dentro do Santa Cruz, né? Onde a gente, em primeira mão também, lá atrás, é que veio à tona agora, né? Mas lá atrás nós falamos sobre ex-diretores, pessoas que passaram pelo Santa Cruz e estavam comprando crédito para ter voto na Assembleia Geral, voto na Assembleia de Credores da Recuperação Judicial. Não tem crime nenhum nisso, tá? Fique muito claro, isso é lícito, isso é legal, não tem nenhum problema. A gente sempre questionou qual é a intenção, né? Qual é a intenção? Com que intenção? Para quê? A gente está falando de um clube falido, né? Onde grande parte dos diretores contribuíram para isso, e hoje, como já foi visto aí, né? Alguns envolvidos nessa compra de crédito. Mas é do jogo, tá? É do jogo. Se é ético, se é moral, aí a gente pode discutir, né? Isso aí é discutível, mas comprar créditos de uma empresa falida não tem nenhum problema nisso, tá? Então, vou falar algumas coisas nesse sentido, não quero me aprofundar muito, porque recuperação judicial realmente é a cereja do bolo. Senão esse negócio não acontece, senão a gente simplesmente não tem SAF. Inclusive, é um dos precedentes para o fechamento, né, para a assinatura de fato da SAF, é a homologação da recuperação judicial. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria trazer isso aqui. Ó. Isso aqui é aquela matéria do GE, né, sobre a SAF, né, alguns itens. E aqui fala sobre a composição do investimento, né, de como gerar esse 1 bilhão em 15 anos. E entre eles está ali ó, o preço da UPI. Né? Repito, quase ninguém fala nisso.
né? Não vejo quase ninguém mencionar isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, e você vai entender o qual é importante esse assunto, tá? O qual é importante esse assunto. A UPI nada mais é do que uma unidade produtiva isolada. O que acontece? A SAF do Santa Cruz, a ideia é o seguinte: é criar uma UPI e vender, né? Compor essa UPI, né? Com os ativos do clube, tá? E aí o futebol, né? E vender essa UPI. E o que é UPI? UPI é a unidade produtiva isolada. Isso acontece em recuperação de uma empresa em recuperação judicial. Eu vou mostrar isso aqui, tá? Acontece numa empresa em recuperação judicial pela lei, né? É uma ferramenta usada pela lei de recuperação de falências, a lei 11.101/2005, tá? E ela, na verdade, é o seguinte: ela dá a possibilidade de você, que está quebrado, uma empresa quebrada, pegar o seu ativo e transferir para uma UPI, para que assim você possa vender essa UPI e arrecadar mais dinheiro para que você quite junto aos credores a sua dívida. Tudo isso é feito com autorização judicial. E, em alguns casos, os credores participam efetivamente dessa movimentação. Por quê, torcedor? Por que se faz isso? Para que os credores também possam ter um deságio menor, para que eles possam ter possibilidade de receber mais, tá? Porque o que acontece? Aí vamos entrar no Arruda. O Arruda, do jeito que está, cheio de penhoras, consequentemente, o valor dele é muito menor, tá? Quando você transfere um ativo do clube, da empresa, para uma UPI, tá? Você protege e você não traz as dívidas desse ativo. Isso não sou eu que digo. É o artigo da Lei de Recuperação de Falências 141, 60 e 142. Não sou eu, isso é lei. Isso é estratégia. Precisa ter estratégia para saber barganhar aquilo que tanto nos interessa, que é a recuperação judicial. Então, se você não transfere, você tem um imóvel, um ativo lá comprometido, podendo ser penhorado, né? Você não tem poder de investimento. Ah, Gera, mas vamos fazer a sessão, vamos só dar a sessão de direito à SAF. Veja, a SAF, pelo amor de Deus, a SAF é SAF Santa Cruz. Não tem esse papo de transferir nada para investidor, gente. Nós teremos uma SAF, um novo CNPJ, porque o Santa Cruz tem um CNPJ, os credores têm outro CNPJ. Teremos um CNPJ que será SAF, que nascerá 100% na associação, a associação será dona 100%, 100%, tá? E aí o Santa Cruz venderá 90% das ações para os credores. Dentro dessa SAF, você não pode fazer nada com a Arruda a não ser recuperá-lo, a não ser tornar ele digno, né? E aqui fica sempre algo para reflexão. Quantas vezes você já escutou alguém dizer assim para você: o Arruda é do povo, quem construiu foi o povo? Você não escutou isso já algumas vezes ou não? Aí eu te pergunto, quem endividou o Arruda? Quem endividou o Santa Cruz? Foi o povo? É algo contraditório, né? O povo constrói, é do povo, esse povo não fez essa dívida e esse povo não pode ser escutado, não pode ter o poder de escolha. Quem tem o poder é quem endividou e não quem construiu. Interessante, né? Algo para você refletir, tá? Algo para você refletir. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, o que é que acontece? O Santa Cruz continuará sendo dono do seu patrimônio. Ele será sócio da sua SAF, onde ele terá 10% de participação. Ou seja, ele vai ter 10% de algo que vai vir sem dívida, limpo, sem penhora, sem nada, e que pode simplesmente performar, faturar, ter receita, né? 10% disso, ou ele vai ficar com 100% que pode ser penhorado, pode cair. Não quero criar nenhum drama aqui, mas pode cair ou não. Pode ser penhorado, né, que eu já falei. Pode ter uma ação judicial.
não terá dinheiro para reformar, não dará dignidade ao seu torcedor. Eu não sei qual é o problema disso, gente. Então, só para você entender, tá? Então, eu vou mostrar uma parte aqui. No contrato se fala muito em UPI, 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 porque a ideia, o plano é esse, é criar uma UPI para que os investidores comprem essa UPI com a Arruda dentro dessa UPI, e essa UPI, o valor dessa UPI vai gerar o pagamento dos credores da recuperação judicial. Percebe? Sem o Arruda, o poder de pagamento é muito menor e a possibilidade de não aprovar, ou mais dificuldade para aprovar o plano de homologação, o plano de recuperação judicial, a homologação, aumenta. Aumenta. Simplesmente aumenta. E tudo isso tem que ser feito via juízo da recuperação judicial. Tá? E o juiz da recuperação judicial, mesmo tendo a lei da inalienabilidade da prefeitura, tá? Ele pode sim entender que o Santa Cruz pode transferir esse ativo para a UPI, para o novo CNPJ, porque ele continuará sendo dono de um novo negócio. E aquilo vai proporcionar um lastro financeiro que o clube não tem para pagar os seus credores. Então, assim, qual é a dificuldade? Eu não sei se é dificuldade, eu não sei se é má intenção, ou se ninguém quer ler 200, 300, 400, 500 páginas, ou se ninguém quer estudar, cara. Eu tenho dificuldade, me perdoe. É por isso que eu estou fora do debate. Eu me retirei. Porque o nível é muito baixo. Você não consegue discutir, debater com ninguém algo nesse nível. Desculpa. Não tem condição. Não tem condição. Vou te mostrar outra situação aqui, tá? Vou te mostrar o que aconteceu com o Coritiba. O Coritiba, tá? Foi a primeira SAF que entendeu, através do Lolato, Advogados Lolato, que é um escritório monstro em recuperação judicial no Brasil, tá? Eles entenderam que poderia fazer uma UPI para vender a SAF do Coritiba. O Coritiba homologou a sua recuperação judicial sem ter vendido a sua SAF. Homologou antes com o compromisso, convenceu o juiz e os credores, né? Os credores principalmente, que através de uma UPI eles pagariam a sua recuperação judicial. E quem está comprando a UPI está protegida. Está protegido. Porque a UPI te dá uma proteção diferente de você simplesmente pegar os seus bens e transferir para e dar uma cessão para a SAF. E quando você dá uma cessão para a SAF, isso não quer dizer que a qualquer momento você pode ter um novo presidente que simplesmente resolve pagar a multa e tirar o Arruda do negócio. Você simplesmente pode ter alguém penhorando o Arruda, mesmo o Arruda estando sendo utilizado de forma cessionária, só com a cessão de uso. Nós já temos exemplos aí de SAFs que já foram processadas, que estão enfrentando algumas situações, porque são proteções que precisam ser criadas. Tá? São proteções que precisam ser criadas. Então, o Coritiba transferiu seu estádio? Não transferiu. Tá? Fique muito claro isso. Mas o Coritiba foi da primeira SAF, que criou uma UPI para vender a sua SAF. Então, ela foi ao juiz da recuperação judicial, formalizou o seu plano e disse: vou fazer uma UPI, vou colocar os ativos nela, vou vender, e ao vender, pagarei os meus credores. E aí vem a Tricop e compra a SAF do Coritiba. Ô, Gera, mas espera aí, qual foi o ativo, então, que foi para a UPI, foi transferido para essa UPI para vender? Foi simplesmente aquilo que a gente não tem como clube. Base, atletas de base. Nosso time de futebol está na Série D. Não temos cotas, não temos nada. O Coritiba na Série B, sem transferir o seu estádio, é aquilo que eu falo. O que é que você tem? O que é que o Santa Cruz tem para barganhar? Essa é a questão. Porque você tem uma recuperação judicial para pagar. Ou você paga perdendo o Arruda de vez,
ou você paga usando o Arruda e continuando sendo dono do Arruda. Isso é matemática. Isso é matemática. Então, o Coritiba tinha ativos. Então, o Coritiba criou uma SAF, abriu um CNPJ SAF e colocou nessa UPI. Tá? E o que é que trouxe? Trouxe todos os ativos de jogadores, de base, de tudo aquilo que ele podia trazer. Trouxe para dentro dessa SAF. Porque a UPI não é só patrimônio. A UPI pode ser composta também por ações. E é assim que foi. Então, 100% veio para essa UPI, a SAF veio para essa UPI, e assim o Coritiba vendeu a sua SAF e a sua UPI, tendo a SAF dentro, e quitou os débitos. Tá? Então, só para você entender um pouquinho aqui. A venda de 90% da SAF do Coritiba, da Tricop, investimento por 1,1 bilhão, homologada na quinta-feira, tem uma novidade em relação aos demais clubes da elite que já viraram empresa no Brasil, como Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Aqui, ó, a diferença não está necessariamente no valor total do investimento ou na SAF em si, mas o modelo definido para o negócio. Foi a primeira vez no país que a venda de um clube foi feita através de uma unidade produtiva isolada, que é a UPI. Tá? Tá aqui, ó. A UPI é a classificação que um ativo ou um conjunto de ativos recebe pelo plano de recuperação judicial exclusivo. Só pode ser feito através de recuperação judicial de uma companhia em recuperação judicial cuja venda ou alienação de qualquer forma visa garantir a continuidade da atividade empresarial ou a quitação de suas dívidas. Então, tá aqui, tá? Ó, vamos lá. Em termos práticos, significa dizer que o futebol do Coritiba é separado, entre aspas, né? Para ser vendido a Tricop. Então, só o futebol. Porque o futebol, quando se fala de futebol, de valuation do Coritiba é muito maior do que o Santa Cruz. Santa Cruz só consegue ter um valuation interessante para atrair com o Arruda dentro. O Coritiba não. É simples isso. É muito simples. Sem que a empresa assuma as dívidas anteriores à constituição da SAF. Aqui, ó. Isso não quer dizer que os novos donos do futebol do Coxa não terão responsabilidade no pagamento das dívidas, conforme estabelecido no acerto entre as partes, no modelo de UPI, porém o entendimento é que há uma maior segurança jurídica aos investidores. Tá, torcedor? Então, a UPI tem essa finalidade. Então, fiquem muito atentos. Né? Você não vai escutar isso em lugar nenhum. A UPI precisa ser formada, transferindo o CNPJ da SAF para dentro dela, que não tem quase ativo nenhum, a nossa SAF, tá? Com o Arruda aqui dentro, mesmo com essa cláusula de inalienabilidade, o juiz da recuperação judicial pode ter o entendimento de que o Santa Cruz continuará sendo dono. E se continuará sendo dono, ele pode criar essa UPI. Veja o tamanho da complexidade que é e que ninguém quer ler. Ninguém quer ler. Ninguém quer estudar. Outra coisa aqui que a gente vai trazer, tá? Vamos falar da SAF do Figueirense? Você sabia que o Figueirense já é SAF? Pois é, já faz tempo, tá? Já faz tempo. Conselheiros votam e autorizam o investimento de 60 milhões da Clave ao Figueirense. A Clave é o grupo de investidores que está comprando a SAF do Figueirense. Eu vou direto, tá, torcedor? Aqui, ó. Transferência do terreno do ginásio Carlos Alberto Campos para a SAF também é concluída. A SAF é 100% do Figueirense. O Figueirense não vendeu. Dentro dessa SAF do Figueirense já está lá o ginásio, tá? O ginásio, para quê? Porque isso compõe o capital social da SAF, que é do clube. Tá? Então, o Figueirense completou, neste sábado, a operação junto à investidora Clave, com a transferência do terreno ginásio Carlos Alberto Campos, do Figueirense Associação, para Figueirense SAF. Os conselheiros e sócios com 8 anos de associação, porque lá o estatuto fala isso, para votar, né? Votaram em assembleia e aprovaram a sessão por 161 votos a 8. E aí, ó, só para você entender aqui, ó,
a transferência do terreno era uma das exigências da Clave no acordo do investimento. As outras eram a associação passar 90% das ações da SAF e aprovar um plano de recuperação judicial. Ambas foram cumpridas. Resta apenas a homologação da recuperação judicial. Está aqui, ó. Você que não lê, que não estuda, você que não pesquisa e tem o poder de falar, tem um microfone na mão e uma câmera, está aqui para você, ó. Lembrando que o estádio Orlando Scarpelli já havia sido transferido do Figueirense para a associação. Desculpa. Lembrando que o estádio Orlando Scarpelli já havia sido transferido do Figueirense Associação para o Figueirense SAF. Portanto, mais uma narrativa que cai. O Figueirense transferiu seu estádio para a sua SAF, para que tivesse um aporte maior, para que pudesse atrair investidores, para que esses investidores pudessem ter um capital social dentro dessa SAF que atraísse eles a pagar aquilo que o Figueirense não consegue pagar e nem performar. Tá? Ou seja, quando o Figueirense vender a sua SAF à Clave, vai tudo junto. E o Figueirense continua sendo dono do Orlando Scarpelli. É a mesma coisa do Santa Cruz. Qual é a dificuldade? Não consigo entender. Então, desculpa, talvez esse seja meu último vídeo. Eu posso trazer comentários aqui e ali? Posso. Mas não entrarei mais. Então, tá aí a importância do Arruda no negócio, né? Constituindo a sua SAF, compondo a sua UPI, para que essa UPI possa atrair o investidor a pagar a UPI, e esse dinheiro em juízo será pago aos credores do Santa Cruz. Será homologada a sua recuperação judicial. Porque hoje o Santa Cruz não consegue convencer ninguém a pagar a sua recuperação judicial. E sem o Arruda no negócio, aí é que ele não paga mesmo. É mais fácil ele perder. E quer ver a última? Sabe o DIP que está aí? O financiamento, o empréstimo de 7 milhões e 700, tá? Se o Santa Cruz conseguir fazer essa transação e os investidores arrematarem essa UPI, que pode ser através de leilão, pode. Zero problema. Quem é que vai se interessar? Pagar, tirar 200 milhões do bolso para comprar? Não vai. Não apareceu agora, não vai aparecer na hora. Mas tudo bem, eu vou ser justo, tá? Que pode ser a UPI, depois de formada, ela pode ser arrematada por leilão, por pregão ou também por proposta fechada. Tudo isso tem que ser via juízo da recuperação judicial. E é por isso que eu não falo tanto de recuperação judicial. Tá? Então, Santa Cruz precisa entender tudo isso, as pessoas que fazem a Santa Cruz, ainda precisa modificar o plano de recuperação judicial, né? Porque ele foi mal feito. Do jeito que está lá, ele não passa. Ele passa desse jeito aqui, ó, com garantia de pagamento. Do jeito que está aí hoje, não passa a recuperação judicial do Santa Cruz. Esse clube vai falir de fato e não terá sua SAF e nem a expectativa de dias melhores. Grande abraço, fiquem com Deus, viva o Santa Cruz.